Olá, começa agora o Guia Econômico, um programa para deixar você por dentro do que está movimentando a economia, os mercados e o seu bolso. Tudo isso de forma fácil, descomplicada e com muita informação. Até o dia 21 de novembro, o Brasil cedia a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que ocorrerá em Belém, no Pará. Projetado para ser um catalisador de implementação e inclusão, o programa abrange mais de 30 temas interconectados para que atores globais contribuam com soluções climáticas reais. E aí, sobre esse assunto, a gente conversa agora com Luiz Goy, diretor técnico ESG na Ecovalor Consultoria. O Guia Econômico começa agora. Luiz, seja bem-vindo. Obrigado, prazer poder estar aqui com vocês, prazer poder falar sobre esse assunto tão importante para a economia. Então, Luiz, o Brasil está sediando a COP30, né? Qual é a importância dessa discussão e quais são os maiores desafios em pauta, né? Bom, a COP como um evento, né, é o 30º evento das COPs, desde a formatação inicial lá em 95, é uma grande discussão onde as maiores nações do mundo elas se reúnem, né, para discutir um pouco como que as mudanças do clima impactam sua realidade e que medidas podem ser tomadas coletivamente para tentar reduzir esse impacto, né? Acontecer uma COP no Brasil talvez seja a grande oportunidade de colocar principalmente a Amazônia no centro da discussão. Nós sabemos a importância da preservação do bioma para o mundo todo, então eu acho que é uma grande oportunidade, tanto para o Brasil enxergar como a Amazônia ser protegida ajuda no desenvolvimento dessas agendas, mas além disso também demonstrar soluções baseadas na natureza que o Brasil tem como oportunidade para levar para o mundo e mostrar que a gente tem muitas das coisas que precisam acontecer para essa transição já acontecendo dentro do nosso país. E aí, quando a gente olha para essas discussões, né, como você falou, a gente já está na 30ª edição da COP, né? O que de concreto já foi firmado, o que ficou de saldo, de legado da última COP e o que a gente vai precisar avançar agora? Olha, as COPs elas têm vários momentos que eu lhe diria que são até de altos e baixos, né? Nós tivemos a COP3, onde saiu o protocolo de Kyoto, que eu acho que foi o grande momento. Foi ali o evento no qual saiu o firmamento mesmo de uma determinação de redução de emissões de gases de efeito estufa, algumas regras inclusive de cooperação entre os países, como o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, e também o Acordo de Paris, em 2015, que foi, eu acho que, o segundo grande passo que as COPs conseguiram desenvolver dentro dessas discussões. O ponto principal é que depois do período da pandemia da Covid-19, as COPs começaram a perder um pouco do seu apelo de desenvolvimento de resultados efetivos, né? O meio científico questiona um pouco os últimos eventos, seja esse do Egito, seja esse agora que foi no Azerbaijão, porque tiveram várias discussões, iniciativas, a ideia da formatação do fundo para o financiamento climático, que no final das contas, né, é um valor previsto ali de 300 bilhões de dólares, mas que já é visto claramente como não efetivo, não é o bastante para conseguir fazer essa transição. Então a grande questão é, nos últimos anos as COPs perderam um pouco a força de gerar impactos de resultado global, mas em compensação elas aumentaram o impacto midiático, elas tiveram mais pessoas participando, mais empresas patrocinando, mais governos tentando buscar caminhos e, claro, algumas empresas também ali se inserindo naquele meio para tentar entender o que de novo poderia acontecer e como isso poderia impactar a sua realidade, principalmente as empresas ali que são diretamente relacionadas dos combustíveis fósseis. O grande ponto é, o Brasil tem tudo para ser o momento da virada, de ser uma COP que realmente vai conseguir firmar efetivamente o resultado financeiro para financiar, principalmente os pequenos países que são os mais impactados pela injustiça climática, né? E também, ao mesmo tempo, para começar a iniciar um processo da transição.
Hoje a gente discute muito, porque a gente tem que reduzir os combustíveis fósseis, finalizar o seu uso lá em 2050 ou 60, que os países têm que trazer as suas contribuições nacionalmente determinadas, que isso foi estabelecido lá na COP, no Acordo de Paris, mas no final das contas poucas ações efetivas a gente consegue medir. Então eu acho que a COP no Brasil tem tudo para ser um movimento para fazer essa transição. O Brasil já tem combustíveis em uso, né, naturalmente dentro do nosso país, que são soluções baseadas na natureza para fazer essa transição. O Brasil já tem estratégias, principalmente de agricultura, que são muito mais eficientes desse ponto de vista. Então essa é a oportunidade de mostrar para o mundo essa eficiência toda que a gente tem aqui e mostrar que é possível já começar essa transição, ao invés da gente passar ano a ano só ficar discutindo sem conseguir chegar num denominador comum. E como é que o Ceará se posiciona nesse debate? Olha, eu lhe diria que o grande ponto o Ceará ele tem uma grande vantagem, que é o potencial das energias limpas, né? Nós sabemos que, principalmente nos últimos tempos, o Brasil está lidando com uma realidade muito complexa, que é o desligamento, até por vezes, de algumas fontes de energia limpa, porque o Sistema Interligado Nacional está em excesso. Mas isso, olhando para o ponto de vista Brasil, é uma realidade que vai precisar ser adaptada, ser ajustada, mas olhando para o ponto de vista do resto do mundo, é uma grande oportunidade. O mundo inteiro, quase, pelo menos a grande maioria dos emissores, tem a energia como uma das suas principais fontes de emissão. O que nós sabemos que no Brasil já é uma realidade bem diferente. Nossas energias são, em média, 93% renováveis e limpas. Então eu acho que o Ceará tem uma grande visão de como conseguir demonstrar que é possível levar essa transição dessas energias mais limpas, dessas energias mais acessíveis. E claro, a gente tem aí uma nova discussão sobre o hidrogênio verde, onde o nascedouro da discussão principal está acontecendo aqui no Ceará, e é também uma grande oportunidade para daqui a pouco conseguir exportar, seja a solução, seja a tecnologia, ou até mesmo desenvolver essas ações ali para conseguir ajudar esses demais países a reduzir as suas emissões também. E quando a gente pensa assim, olhando as discussões até aqui em torno da COP30, houve toda uma discussão, Belém vai ter condição de sediar a COP, não vai, questão de hospedagem, vitrine, e aí como é que tu vê já alguns resultados? Por exemplo, o Chris Martin fez o show do em Belém e já conseguiu levantar, salvo engano, 1 bilhão, né, de dólares, e aí desse compromisso eu queria que tu falasse também um pouco dessa importância da vitrine, né? Sim, fazer a COP em Belém, ela traz vários acenos importantes. Claro que o aceno principal que o governo brasileiro, quando assumiu, né, alguns anos atrás, a responsabilidade de sediar o evento, foi muito focado em mostrar a importância da manutenção, né, dessa preservação da Amazônia, e eu acho que isso está muito claro. Mas nós sabemos que Belém do Pará é uma capital que depende de muito esforço para várias demandas relacionadas às questões ambientais, de infraestrutura e de logística. E os questionamentos, eles são bastante válidos, a gente sabe disso. Belém do Pará tem a questão de resíduos ali que está começando a evoluir agora. Tem as temáticas relacionadas, inclusive, ao próprio desmatamento da floresta amazônica no ambiente ali. Mas eu acho que isso tem um outro ponto. Começa a levar uma vitrine para Belém que mostra a importância de quais temáticas a gente precisa mexer para que aquele ambiente realmente seja um ambiente bem receptivo para um evento desse porte. Durante o caminho, se você olhar pelo menos os últimos 6, 9 meses, foi uma discussão absurda. Inclusive, teve muitos países que falaram que queriam que mudasse de Belém o evento da COP. Por quê? Por questões de insegurança logística, preocupação com os preços, a gente sabe que os hotéis subiram os valores absurdamente, a questão de que ainda não estava determinado de que teria os 50 mil, né? Existe um número mágico ali que precisa ter pelo menos 50 mil hospedagens para garantir a recepção e a hospedagem de todos os membros das delegações que vão participar. Agora foi feito já todo o trabalho e foi possível. Então, assim, eu acho que a vitrine principal de Belém não é só a floresta amazônica. A vitrine principal de Belém é mostrar o quanto a gente precisa evoluir em estrutura naquele ambiente, porque é um ambiente que pode trazer mais turismo, é um ambiente que pode trazer o ecoturismo principalmente, e eu acho que tudo isso a COP ajudou demais a forçar um pouquinho a barra para a gente ir lá e estruturar bem o local. Por mais que tenha passado por várias situações agora nesse período, acho que está tudo bem atribuído.
A boa parte das delegações já confirmaram a sua vinda, então eu acredito que vai ter tudo para ser um bom evento e que as pessoas que estarão lá, se quiserem, vão ter todos os recursos e necessidades disponíveis para poder fechar os bons acordos. E quais são as pautas que o Brasil não pode abrir mão? Olha, capitaneando essa discussão, né? Pensando nisso. Em primeiro lugar, eu diria que as soluções baseadas na natureza, elas precisam estar na pauta. O Brasil, ele é o nascedouro das soluções baseadas na natureza. A gente tem muitas soluções naturais aqui, seja para combustíveis, seja para a própria transição, seja até mesmo de uma extração de recursos mais eficiente, que o Brasil tem que colocar isso numa discussão muito do ponto de vista como pioneiro, como direcionador, porque isso é uma chance grande para o Brasil exportar esse conhecimento e essa estratégia que existe. O outro ponto que o Brasil não pode abrir mão, mas aí não é olhando só para o Brasil, é olhando para o contexto como um todo, é a questão de determinar como o financiamento climático vai acontecer. Nesse momento já existe um fundo, né, como eu falei, que foi pré-estabelecido, infelizmente o valor dele ainda era ineficiente, em Baco, mas eu acho que o grande ponto precisamos de métricas claras e determinadas para esse financiamento acontecer. E se de fato esse financiamento evoluir e chegar a um controle específico e todo mundo souber exatamente como vai contribuir, o Brasil pode se beneficiar muito disso. Porque o Brasil é um país que tem a maior reserva florestal disponível e também as grandes soluções aqui presentes na nossa realidade que podem ser exportadas e podem gerar novos negócios. Mas como é que está o ambiente de negócios? A receptividade para isso entre as grandes economias? Olha, eu lhe diria que nós estamos em um momento muito sensível para a discussão. Tá? Essa COP, especificamente, ela vai ser quase que um laboratório de análise. Em primeiro lugar, com a determinação imediata dos Estados Unidos não trazer nenhum chefe de Estado para participar, é a maior economia do mundo, um dos maiores emissores do mundo, e isso gera um aceno preocupante, porque imagina ter um evento desse que talvez uma das maiores nações do mundo poderiam estar lá ajudando a pautar e, na verdade, se absteram. Então, esse é um laboratório inicial para isso. As economias europeias, que normalmente são aquelas que financiam, aquelas que puxam a pauta positivamente, também devem chegar um pouco mais na contenção. Por que motivo? A União Europeia construiu o Green Deal, que é o Pacto Ecológico Europeu, que desde 2014 ela vem crescendo para tentar chegar lá nas suas emissões neutras até 2050, né, e 50% das emissões até 2030, e depois dos acenos americanos, das taxações e tudo mais, eles criaram um efeito de segurar um pouquinho essas medidas. Tem até agora um pacote de medidas de aliviar, que tem o intuito de aliviar um pouco as medidas ambientais, que a gente chama de pacote ônibus, né? Que tem o intuito de tentar reequilibrar a economia com um pouco menos de pé no acelerador na questão ambiental. Então eu acredito que vai ser um evento muito com todo mundo um pouco com o pé atrás no início, porque está todo mundo preocupado com os avanços e acenos do momento atual, mas em compensação pode ser uma grande oportunidade, por exemplo, economias como Estados Unidos, como Argentina, que já disseram que não querem apoiar a questão da causa do reequilíbrio, né, das emissões, o fato de não estarem presentes com chefes de Estado contrários na discussão pode ser positivo para os demais que participarem ali e conseguirem avançar ajudar com a aprovar, né? Exatamente. Agora sim, você percebe já alguma mudança no próprio discurso de países latinos, por exemplo, de defender a conta, a gente não tem que pagar na mesma proporção porque não foi a gente que está causando a maior parte desses impactos, embora a gente seja afetado em igual medida. Já tem uma mudança nesse discurso, uma conscientização assim maior desse debate? Olha, eu lhe diria que essa parte de conscientização talvez ela seja mais complexa. Porque o cenário econômico, quando ele não está muito bom, quando economicamente a gente vê instabilidade, quando a gente vê muito conflito geoeconômico, a gente sabe que boa parte das nações precisam se aliar e para elas se aliarem, elas precisam escolher lados. E toda vez que a gente escolhe lados, o resultado é inércia. Então eu acredito que para as pautas a abertura foi reduzida ao invés de avançar.
Porque hoje, basicamente, a gente conseguiu enxergar que as nações estão se separando entre as que apoiam as causas ambientais, entendem o impacto do clima como um risco futuro crítico e futuro próximo, né? E outras que simplesmente olham para o lado totalmente inverso. Esse movimento gera muito mais inércia do que ação. Então a grande preocupação que eu vejo é que boa parte dos países estão focando mais em se manter estáticos para evitar deixar de fazer negócios, né? Aí entra muito a política comercial, até do que avanços. Tem vários países no mundo que escolheram nomes mais discretos, eu diria, mas que estão trabalhando com esse tema. Aqui, por exemplo, se você olhar a América do Sul, o Brasil ele avança bastante no tema, o Chile é um país que avança bastante no tema também, a Colômbia já tem os seus avanços, mas em compensação a gente tem a Argentina que simplesmente freou totalmente esse processo. Então, assim, eu vejo que tem avanços, mas está todo mundo muito preocupado em demonstrar esse avanço com medo de daqui a pouco ser ferido na balança comercial por outros países que são contrários. Como é que você vê o Brasil, o governo brasileiro, ele tem adotado um discurso de reconhecimento da urgência climática, de todas essas questões, mas você vê algum óbice para essa discussão da aprovação recente pela Petrobras de investir na margem equatorial, na bacia do Foz do Amazonas? Você acha que isso pode ser uma questão a ser levantada durante essas discussões aí da COP? Olha, tem várias questões relacionadas a isso que podem ser críticas nesse momento, e no meio científico, no técnico do tema, há uma grande preocupação. O Brasil, quando foi para as últimas COPs, quando ele tinha um incentivo forte, principalmente em Baco, né, que ele tinha várias demandas positivas para levar, como as propostas novas das NDCs, da redução do desmatamento, a chegar a zero desmatamento ilegal até 2030, redução das emissões e tudo mais, o Brasil foi convidado para participar da OPEP+. Então, assim, isso já mostrou um pouco de desalinhamento. E agora, a questão da exploração da margem equatorial é outro tipo de questão que envolve essa temática. Eu entendo que é muito complexo, olhando do ponto de vista de governo, você ter uma possibilidade de exploração de petróleo em níveis semelhantes do pré-sal para poder gerar um rebalanceamento econômico e simplesmente você não fazê-lo para focar na transição que depende de dinheiro para acontecer. Então é um cenário complexo, porém esses acenos, eles acabam gerando para o Brasil talvez um pouco menos de possibilidade de conseguir ser protagonista. Ele abre espaço para precedentes de questionamento. Mas eu te digo que não é só o Brasil, tá? O que a gente mais tem visto nas últimas COPs é o lobby do petróleo cada vez mais presente. Disseram, pelos estudos que fizeram, que mais de 10 mil pessoas entre as 55 mil que estiveram na COP passada eram do lobby do petróleo. Então, assim, entende-se que há possibilidade de que esse mercado, que é o mercado que mais será afetado, né, por conta das mudanças da transição para a economia de baixo carbono, está presente ali para tentar talvez daqui a pouco um corporative capture, né, aquela coisa de daqui a pouco tentar aproveitar para abrandar alguma medida, tentar reduzir esses impactos. Então eu acho que tudo isso chama muita atenção e faz acenos perigosos para a gente conseguir fazer a transição. Mas eu particularmente tenho uma opinião de que não vai ser dizendo que nós vamos zerar a extração do petróleo que a gente vai resolver, mas sim que a gente tem uma transição com pré-determinações de quanto a gente vai reduzir isso a cada momento, para que todo mundo seja impactado igualmente, porque senão ninguém abre mão primeiro do que outro. Porque a gente está num processo de transição, né? Exatamente. Eu acho que a palavra transição ela é super importante, porque o combustível fóssil, ele basicamente é uma necessidade hoje para a economia funcionar como ela é. O Brasil já é um país que avançou muito nisso, porque para energia ele usa pouco combustível fóssil para gerar energia elétrica. Nos veículos brasileiros já há uma transição que vem acontecendo há tempos. O Brasil já tem o etanol, né, um biocombustível que existe na funcionalidade da maior parte dos veículos, né, automotores leves, que funciona muito bem. O Brasil já tem a questão do biometano fluindo,
né, de uma forma eficiente nas transições, o biodiesel, que já faz parte em 13% do diesel comercial, o etanol, que já tem mais de 27% na própria gasolina de consumo comercial. Então já está acontecendo uma transição no Brasil e esse é o protagonismo que o Brasil precisa levar para esse tipo de discussão, de mostrar que a gente sabe como faz, que a gente já está fazendo e que os outros países também podem. Mas se a gente levar sempre esse discurso muito ao extremo de que tem que acabar com o fóssil e pronto, a gente nunca vai sair do lugar. Então mostrar essa transição, mostrar que é possível passo a passo chegar lá, pelo menos a gente gera pequenos avanços, mas avanços que vão levar a algum resultado. E hoje, como é que tu vê, quando a gente está falando de discussões mais macro, mas quando a gente traz isso para o dia a dia aqui no Brasil, das empresas, como é que está essa conscientização em relação a essa questão climática, ao ESG? Então, hoje o que nós vemos muito, as empresas brasileiras, elas estão cada vez mais inclinadas a olhar para essas temáticas como importantes. Existe um problema, tanto que eu diria que até um tanto grave no mercado, que as pessoas enxergam ou enxergaram muito o contexto do ESG como uma coisa focada em retorno sobre investimento. Então muita gente acredita que fala, olha, se eu fizer ESG, eu vou conseguir investir um dinheiro para fazer algumas ações e isso vai me retornar imediatamente como novos negócios e tudo mais, e não é bem assim que funciona. ESG, né, e a agenda climática está dentro desse contexto todo, nada mais é do que uma avaliação do preço e valor do risco. Então, basicamente, a ESG é uma agenda para se proteger, né, para proteger os maiores patrimônios que os negócios têm, que é a reputação e o resultado financeiro, para lidar com os riscos que o futuro pode trazer. Então, eu vejo que hoje as empresas estão olhando para isso, mas ainda falta um pouquinho de maturidade para ir para esse novo olhar. Eu diria que essa maturidade vai começar a acontecer. A Bolsa de Valores brasileira para as empresas de capital aberto, né, estabeleceu em 2021 a CVM 59. Era uma regra inicialmente estabelecida para que as empresas simplesmente dissessem se trabalham com ESG ou não. As empresas tiveram que se adequar a isso. E agora, a partir do ano que vem, começa a CVM 217 e 18, que muda totalmente essa percepção. Não é mais dizer se você faz ESG o que você faz, mas sim dizer como que as questões climáticas e as questões ambientais, sociais e de governança podem impactar diretamente o resultado financeiro da empresa. Então, automaticamente é uma mudança de cultura que eu acho que a partir do ano que vem as empresas vão quase que se obrigar a parar de enxergar o ESG como um valor de marca apenas, um jeito de fazer novos negócios, mas sim de mensurar isso como risco, porque se ela analisar esse risco e mitigar o risco crítico, ela consegue ter mais previsibilidade de futuro. E isso como é que você posicionaria o Ceará dentro dessa discussão, as empresas cearenses? Olha, eu acho que aqui no nosso estado nós temos algumas características importantes. As empresas do Ceará são empresas que estão muito abertas a essa percepção. Há bastante sentimento de ação por parte das empresas, mas ainda, claro, assim como o Brasil todo, ainda falta um pouco de maturidade para enxergar o ESG como algo pragmático. As empresas ainda enxergam o potencial midiático do ESG, enxergam a sustentabilidade como uma chance de ter um novo produto e daqui a pouco talvez uma chance de tornar esse novo produto um novo jeito de fazer negócios e aumentar suas receitas, e essa maturidade ainda precisa ser desenvolvida. Pouco a pouco eu venho percebendo junto com os nossos clientes, principalmente as empresas maiores que fazem negócios com outros países, que elas estão começando a amadurecer esse pensamento, já estão começando a ver o ESG dessa forma, e eu acho que o mais importante aqui a gente tem, a receptividade é muito boa. A gente tem muitos lugares aqui no Brasil e até em outros países que não há receptividade. Enxerga-se o ESG como uma agenda que vai atrapalhar o resultado financeiro. Sim. E aqui a gente tem essa receptividade, aqui a gente tem essa abertura. Então, chegando a essa maturidade, eu tenho certeza que tem tudo no Ceará para ser um grande case aqui de soluções sustentáveis para as empresas, para elas conseguirem ter menos risco. A gente tem também muitas empresas interessadas, de olho nessas discussões da COP30 em Belém. Em que medida que essas discussões realmente afetam o resultado das empresas? Por que é importante para a minha empresa estar a par dessa discussão, estar inserida nesse debate?
Olha, são várias temáticas, porque todo evento global leva para as empresas riscos e oportunidades através das políticas nacionais. Então, assim, cada país, quando leva suas definições ou sai de lá firmando acordos, ele volta com políticas públicas que vão afetar as empresas que operam dentro do país. Eu acho que os pontos principais para as empresas ficarem atentas. Em primeiro lugar, é o Sistema Brasileiro do Comércio de Emissões, que foi aprovado agora no ano passado, no final do ano passado, e que deve começar a operar oficialmente em 29 e 30, porque isso vai mexer com as empresas que emitem mais de 10 mil toneladas de CO2 por ano, porque elas vão precisar relatar isso para o governo, e as que emitem mais de 25 mil vão ser obrigadas a comprar licenças para emitir. Há uma outra discussão que eu acho que vai mexer muito com essas empresas, que é a busca e a tentativa, que deve ser discutida aqui na COP30, que é o mercado global de carbono, onde daqui a pouco organizações do mundo inteiro e os países vão poder negociar créditos de carbono de forma regulada entre eles, e isso pode mexer também muito com as empresas. E claro, determinações brasileiras como, por exemplo, a redução das emissões em até 67% até 2035, isso mexe muito com as empresas porque vem com medidas de controle dentro do nosso país e principalmente as medidas de adaptação e de resiliência climática. Porque quando o país determina medidas de se adaptar e também de obter resiliência climática, isso logisticamente mexe com o spread de risco das empresas. Porque se eu estiver num local onde vai depender de muita adaptação, é um local de maior risco, esse local de maior risco automaticamente pode chegar num determinado momento a impactar a minha operação e daqui a pouco eu posso até tomar decisões de mudar meus investimentos, onde eles vão ser aplicados, de acordo com o risco climático daquele ambiente. Então faz total sentido as empresas ficarem muito atentas, porque o que se decide lá volta como política, volta como medida, e aí assim, ou você aproveita as oportunidades que surgirem, ou então você vai ter que ficar lidando só com os riscos que vão aparecer. E como é que está hoje essa questão do mercado de carbono aqui no Brasil? Bom, agora em novembro, né, foi aprovado o mercado regulado, né, o Brasil estabeleceu o Sistema Brasileiro do Comércio de Emissões, onde as emissões nacionais vão ser definidas ali, estabelecidas, e as empresas que emitirem mais de 25 mil toneladas vão ser obrigadas a comprar papéis, né, de carbono, que são os créditos, para poder atender a legislação. Há um processo agora de transição, determinação de políticas, e acredita-se que entre 2029 e 2030 as empresas vão se obrigar a fazer as primeiras compras de papéis. Eu acredito que as empresas precisam se antecipar. Enquanto não se aprovava o mercado, houve toda uma especulação, uma discussão, e na hora que foi aprovado e as empresas viram que vai ficar para 29 e 30, elas tiraram um pouco o pé. Mas isso é um grande problema, porque o custo do carbono ele vai subir vertiginosamente até lá. Então as empresas que se adaptarem, que avançarem nesse processo, vão conseguir chegar lá com o mínimo de compra de crédito necessária possível e aqui daqui a pouco até conseguindo oportunidades no mercado voluntário de vender créditos para outras empresas. Então eu sugiro que o momento ideal, já que agora já tem a métrica, já sabe como vai acontecer, o ideal é as empresas avançarem já, né? Atuar, a gente já tem vários clientes que estão priorizando isso porque sabem que esse custo vai interferir diretamente no lucro líquido, no resultado final da linha lá das empresas, no final quando o ciclo começar a funcionar. A gente está assim caminhando aqui para o final, mas para fechar, a partir dessa resolução, tem esses dias, dia 21 de novembro agora, vai encerrar a COP, né? Aí a partir disso a gente se tira um documento e de quanto tempo a expectativa é de que as coisas realmente ou saiam do papel, quais são os próximos passos após essa COP? Assim, para formalizar, para dar, vamos dizer assim, para dar corpo para as decisões que forem aprovadas. Perfeito. Eu acredito que ao final, né, a grande expectativa é o financiamento, então espera-se que ao terminar a COP seja produzido um documento que alguns dias após o evento ali, normalmente próximo de um mês mais ou menos, esse documento seja pronto e publicado e espera-se bastante que para o início do ano que vem isso já se torne uma vertente de ação, para que os países comecem a fazer a aplicação nesse fundo climático que está esperado. Há a preocupação dos países saírem de lá sem nenhum acordo, mas em compensação o fato de alguns países não participarem, que seriam contrários a alguns acordos, isso pode ser vantajoso.
Eu vejo que, assim, o grande motivo, né, que faz com que a COP30 seja toda essa expectativa é o fato de que os países que estarão lá sabem da importância de fazer o investimento no financiamento e boa parte deles já sentiram os efeitos físicos da mudança do clima. Então as medidas ali previstas já são sabidas, só não assinam se realmente não quiserem gerar ali o impacto esperado. Se isso não acontecer, vamos ter que remar mais uma vez para tentar um novo acordo. Mas a nossa grande expectativa é que realmente a gente saia do Brasil com um acordo que seja memorável, como foi em Kyoto, como foi em Paris, para que no Brasil seja o terceiro grande marco e a gente começar de fato uma transição eficiente. E não dá para negar, né, esses impactos. Não tem como. A gente está vivendo, né? A diferença é que a gente ouvia falar que o clima mudaria a nossa realidade. A diferença é que agora a gente não escuta falar, agora nós vemos. O Brasil é um exemplo disso, vimos no Rio Grande do Sul o que aconteceu, vimos as queimadas que aconteceram nos últimos anos e estamos percebendo a diferença climática que está sendo a nossa realidade e que está impactando os fluxos logísticos, a realidade operacional das empresas. Então não tem como a gente negar a existência da importância dos efeitos climáticos. Agora, quanto mais rápido a gente agir, menor vai ser o tamanho desse impacto sobre nós. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço demais pelo convite, um prazer poder falar desse assunto e poder discutir um pouco mais sobre esse tema que eu acho que vai ser uma grande reviravolta para a agenda climática brasileira. Muito obrigada. O Guia Econômico de hoje fica por aqui. A gente conversou sobre os desafios da COP30 em Belém com Luiz Goy, diretor técnico ESG na Ecovalor Consultoria. Até a próxima semana.